Graças a Deus, a paz do Senhor a todos os alunos, alunas da abençoada Escola Bíblica Dominical, né? No especial a classe Ruth e a classe Sara. Para quem não nos conhece, sou o presbítero Ivanilton, sirvo a Deus aqui no campo eclesiástico em Fernão Velho, e esta é a nossa companheira de sala de aula, podemos dizer assim, né? A professora Claudete. Muito bem, vamos dar início, né, ao ensinamento da palavra, porém antes nós queremos fazer uma rápida alusão, comentário sobre essa lição tão maravilhosa, né? Tanto da lição quanto do comentarista da lição, certo? Quanto ao comentarista, voltamos a frisar a maravilha que é o comentário feito pelo pastor Douglas Batista. Ele é tido como uma das grandes revelações atuais no meio dos teólogos, né, das Assembleias de Deus no Brasil. Louvamos a Deus por isso, né, pela forma como ele conduziu os comentários. E, amados, vamos encerrar o trimestre, não é? Teremos a lição de número 13, que estaremos abordando daqui a pouquinho, que faz uma demonstração do cuidado, do carinho do apóstolo Paulo com aqueles a quem ele pregou a palavra de Deus. Vocês sabem que a carta aos Efésios, ela se refere, né, a uma igreja que Paulo, na terceira viagem missionária, fundou. Louvado seja o nome de Jesus. E durante 3 anos, não é? Durante 3 anos, Paulo desenvolveu um trabalho maravilhoso de evangelização, considerando a situação de Éfeso, não é? Uma cidade muito importante, uma cidade onde a idolatria imperava, não é? A devassidão, imperava, não é? E Paulo, não é? Guiado, não é? Dirigido pelo Espírito Santo, não é? Levou adiante essa obra tão gloriosa, que culminou nesses escritos, não é? Tão maravilhosos, não é? A carta aos Efésios. E estamos na lição de número 13, titulada A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Glória a Deus. Nós temos o textuário, vou fazer a leitura do textuário, a nossa companheira, a irmã Claudete, fará a leitura da verdade prática. Depois iremos para a leitura bíblica em classe, lerei um versículo e a nossa companheira irmã Claudete lerá outro versículo. E assim faremos vamos discorrer com a leitura, né, em nome de Jesus. Muito bem. Textual nos diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 11. Verdade prática. O uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Espiritual, não é? Louvado seja o nome de Jesus. Deixando claro, amados, que esta carta nós percebemos uma pura revelação de Deus, né, para a igreja. Ela é endereçada aos Efésios, mas é uma carta atual, né, porque nós vivenciamos toda essa instrução trazida por Deus através da vida do apóstolo Paulo. A leitura bíblica em classe, também aos Efésios, capítulo 6, versículos do 10 ao 20. Vamos à leitura, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Versículo seguinte. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. 15. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz.
O 16 nos diz: tomando, sobretudo, o escudo da fé, e com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O 18, orando em todo o tempo com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. 19. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E o 20, concluindo a leitura, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Disse o apóstolo Paulo. Nós vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, a Ti glorificamos, a Ti exaltamos, dependemos do Senhor. Estamos, Pai querido, tratando da Tua poderosa palavra. Venha o Senhor, através do Espírito Santo, trabalhando nos corações, para que possamos, ó Pai, não somente ouvir a Tua palavra, as Tuas orientações, mas também guardá-la no coração. Abençoe, Pai querido, cada professor da escola bíblica, cada aluno também, cada ouvinte, Pai amado, independente de ser aluno da escola bíblica ou não, mas vai estar ouvindo, assistindo esta aula. Que venha o Senhor a trabalhar em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos sim a parte introdutória da lição. Louvado seja o nome de Jesus. Fazendo, amados, mais um adendo, mais uma consideração, que esta carta aos Efésios está relacionada entre aquelas que Paulo escreveu preso. Não é? Paulo escreveu preso. Aí ficamos a imaginar a dedicação do servo do Senhor, né? Com essa impossibilidade, porém, voltado para a obra do Senhor. O cuidado, não é? Do missionário Paulo, do servo de Deus Paulo, para com a obra, para com aquilo que ele realizou também, né? Porque imaginemos, amados, durante os 3 anos, como já citamos, quanto sofrimento, quantas investidas do adversário Paulo não sofreu, não é? Considerando a idolatria que imperava na cidade de Éfeso. Mas ele, cheio do Espírito Santo, da autoridade de Deus, levou adiante. E sendo ele preso, ele não esqueceu de levar recomendações. Não é que houvesse, amados, é bom que a gente esclareça, que houvesse um motivo X para que Paulo escrevesse a carta. Ele foi mais direcionado ao cuidado com a igreja. Louvado seja o nome de Jesus, não é? E ele começa a carta, já que estamos na última lição, né, no fechamento, ele inicia a carta, amados, com uma parte introdutória de saudação, não é? Trazendo alguns conselhos, não é? Falando da valorização que os crentes devem ter com relação ao Evangelho, à aceitação, mas depois ele chega, né, para concluir a carta com essas recomendações da batalha do crente. Como é que o crente deve se portar diante da batalha com o inferno, né? Porque muitas vezes tem crente que minimiza, não é? Não considera o quanto o adversário ele pode fazer. Porque o adversário ele não descansa, não. Todo o tempo o adversário está investindo. E é por isso que Paulo também, conhecedor da palavra de Deus, não é? Ele traz essas recomendações. Porque não adianta eu não orar e dizer que estou militando contra Satanás. Não adianta, não é? É uma perda certa. Ou seja, certamente eu vou perecer se eu entrar numa peleja sem oração. Então, Paulo traz, não é? Nossa irmã tem ali nos detalhes, ela vai trazer essa parte que está no 3º tópico, não é? Mas vamos adiantar, amados, como é importante saber lutar. Não é? Como cristão, como é importante. Muito bem, então o objetivo maior, geral dessa lição, é que mostremos que o uso da armadura de Deus assegure a vitória no campo da batalha espiritual. Né? Porque nós não temos que lutar contra a carne e contra o sangue. Né? A nossa peleja é no campo espiritual. E Paulo deixa isso muito bem claro. E temos os objetivos mais específicos, mais diretos, que diz assim:
Devemos demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para pelejar. Devemos também apresentar o campo de batalha espiritual. Onde é a peleja espiritual? Não é? E, finalmente, nós precisamos saber quais são as armas espirituais indispensáveis para o crente, não é? Para mim e para você, não é? Muito bem, feito isso, nós temos a introdução. E a introdução nos mostra, não é, que ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar. Além de lutar, resistir. A quem, amados? Aos inevitáveis conflitos. Preste atenção à expressão do escrito. Aos inevitáveis, ou seja, não é coisa que você evita. Você vai precisar enfrentar. E como eu vou enfrentar se eu não estou preparado? Como eu vou enfrentar se eu não sei como enfrentar? Daí a importância da palavra de Deus, não é? Daí, amados, ser Paulo uma bênção, não é? Para o reino dos céus, para a igreja atual também. Ser o pastor Douglas Batista uma bênção, louvado seja Deus, não é? Na elaboração desses comentários, trazendo, não é? Uma passagem bíblica tão conhecida da igreja, aos Efésios 6, que trata da armadura, não é? Louvado seja o nome do Senhor, mas dessa forma que faz a gente ser despertado. Louvado seja o nome de Jesus. Então a introdução, ela gira em torno exatamente dessa situação, né? De eu saber que eu não posso me livrar das investidas do diabo, não. Da luta contra o inferno, eu não posso me esquivar. Eu tenho que lutar. E essa luta não é de vez em quando, amados. Essa luta é diária. Essa luta é constante. Não é? Então observe por que você foi chamado. Para que você foi chamado? Para pelejar. Não é? Para poder, com essa peleja, anunciar o evangelho que salva. Né? Essa é a obra, né, que nós temos que realizar. E para realizar essa obra, nós precisamos enfrentar as hostes do maligno. Né? Muito bem. Aí nós já vamos, né, ganhando tempo para o primeiro tópico, que diz assim: o preparo espiritual do crente. Aí no subtópico primeiro, nos diz assim, ó, fortalecidos no poder do Senhor. Com esse título, né, desse subtópico primeiro, a gente precisa entender que a força na luta não está na gente. Nós temos um dos segredos da vitória do crente, é ele saber, é ele perceber que a força não está nele. A força do crente vem do Senhor. Aí é nisto, amados, que nós começamos a dar os primeiros passos para a peleja. Eu não posso me autoconfiar. Eu não posso pensar, mas eu orei, mas eu fiz isso, mas eu não posso correlacionar essas ações e achar que a força está em mim porque eu fiz isso. A força está em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 27, ele ressalta isso, né? A minha força, ela vem do Senhor. É o Senhor que me dá força. Glória a Deus, não é? Então que possamos ter esse ponto de partida. De onde vem a minha força? Minha força vem do Senhor, não é? Muito bem. Aí no subtópico 2, diz assim: vigilantes em toda oração e súplica. É necessário, louvado seja Deus, saber que a força que está em nós, ela vem de Deus, mas precisamos orar e suplicar, não é? Nós precisamos estar em constante oração. É a letra de um hino do nosso inário oficial, né, das Assembleias de Deus, né? Precisamos estar em constante oração e vigilância, porque orar tão somente não é o bastante, não. Né? Tem muito crente que se titula vida de oração, mas não vigia. E quando se percebe, irmã Claudete, está envolvido, né, com problemas que poderiam ter sido evitados se ele, além de orar, ele tivesse vigilado. Né? E o que é a vigilância? É você estar na observância. Você está observando as ações, porque são nessas ações que o adversário ele se esconde. Muitas vezes nós queremos ignorar isso.
Muitas vezes o adversário levanta um aparente amigo, né, que nos abraça, entra na nossa casa. Observe o perigo que é. Eu orei, mas não vigiei. E aquela pessoa titulada amigo, não é? Louvado seja o nome de Jesus, de repente comete, pratica uma determinada ação que nos causa prejuízo, que não era a vontade de Deus, mas pela falta de vigilância do crente, essas coisas sobrevêm. Então vamos valorizar a oração, mas vigiando. Amém? Muito bem. Então o subtópico 2, ele traz exatamente essa nuance, não é? Da importância da oração. E Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada, não é? Envolvida com a oração, com a prática da oração. Não é? Precisamos ter cuidado. Vivemos em um momento, digamos assim, como igreja, não é? Vivemos em um momento onde a palavra ela está sendo colocada para depois. Nós precisamos atentar. O crente que ora vai percebendo essas coisas, que a palavra de Deus não está mais sendo priorizada. Outros movimentos têm dado domínio, né, num culto de adoração a Deus, mas é a palavra que edifica a igreja. Então que nós possamos, além, amados, de saber de onde vem a força, nós tenhamos uma vida em constante oração, suplicando, porque o Senhor, Ele quer ouvir a nossa oração. Aí percebamos, como é possível Deus saber de todas as coisas e querer ouvir a gente, não é? E tem muito crente que entra para o caminho de não orar, porque analisa e diz, chega à dedução seguinte, Deus sabe de todas as coisas, eu vou orar para quê? Se Ele já sabe o que eu vou falar, mas Ele se agrada em ouvir a tua voz, Ele se agrada em ouvir a nossa súplica, a nossa oração. Então, para a peleja contra o inferno, além da armadura de Deus, nós precisamos estar, amados, em constante oração. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos ter a consciência de que a força que temos não vem da gente. Tá? Não vou dizer, eu sou forte como crente, porque eu leio a Bíblia, já li 10 vezes, 11. Não é por aí que a força vem. A força em Deus vem pelo reconhecimento. E o reconhecimento de que a força vem de Deus, o poder é de Deus, é através da humildade. Eu tenho que ser humilde o suficiente para entender que eu não tenho nada. Tudo que eu tenho vem de Deus. Amém? Então vamos já dar espaço para a irmã que tem uma responsabilidade maior. Ela tem 2 tópicos a desenvolver com os irmãos. Eu saúdo também os irmãos com a paz do Senhor. Amém. E estou alegre por esse momento tão precioso. É uma alegria para mim. O segundo tópico, já vamos entrar assim, conhecendo o campo da batalha espiritual. É muito importante. Quando diz que não vem de nós, essa força realmente, porque aí diz assim, nós sem Deus não somos nada. Nada. É preciso que saibamos disso aí. Já começando aqui o tópico aqui, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Aí nós vemos que ciladas quer dizer armadilhas. Ele arma. Ele arma, se o crente não estiver alicerçado em Deus, preparado, cai nessa armadilha. Verdade. Ah, porque eu sou crente, já estou salvo, aceitei Jesus, estou salvo. Mas não é assim, tem que perseverar, permanecer. Porque não é uma vez porque aceitei Jesus, sei que estou salva e vou ficar assim, me desleixar, me descuidar disso aí. Porque tem pessoas que só ora e só procura mesmo comunhão com Deus quando está no momento difícil. Quando está no momento bom, esquece. Esquece de orar. Quando a palavra, a oração, é diária. Todos os dias. Porque é o que nos sustenta.
é a oração. Porque o que é orar? Conversar com Deus. Ele é nosso amigo. Então, eu acho que cada pessoa tem o seu lugar, vamos dizer assim, um lugarzinho, um quarto de guerra, onde entramos e ali nos conversamos com Deus, falamos as nossas necessidades. É a prova que a oração é o alimento da nossa alma. Peraí, sem oração, estamos desprovidos das bênçãos de Deus. E só procurar quando precisa fica difícil. Porque o amigo, a gente sempre tem assim, um contato com ele, principalmente o nosso Deus. Aí, continuando aqui, tomada de fúria, ele é caluniador e acusador, ele tomado de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços com propósito de destruir a igreja de Cristo. Algumas de suas astúcias são, aqui nós vamos conhecer aqui as astúcias dele, né? A primeira aqui, ele confunde a mentira com a verdade. O 2, ele deturpa as escrituras. O 3, ele dissimula e induz a induzir e a dissimulação. O 4, fazer falsos sinais. E continuando aqui o 5, fazer acusações. O 6, semear incredulidade. O 7, promover ideologias anticristãs. Aí nós vemos que, diante desse quadro, o texto sagrado ordena revesti-los de toda a armadura de Deus. Amém. 20 minutos. Meu Deus, vamos lá. Revesti-los de toda a armadura de Deus. Aí é o que eu falei. Imagine, diante de tudo isso, sem oração, vamos cair em todas essas armadilhas dele. Porque ele é astuto. Como ele fez lá no paraíso com Eva, ele enganou Eva. E ela caiu. Ela caiu. E ainda trouxe também o marido. E ele também caiu. Né? Então ele confunde. Ele é o pai da mentira. Ele quer que façamos isso para sair, porque quando a gente não vigia e se depara com essas armadilhas, a gente sai da presença de Deus. É isso que ele quer. Então, devemos estar preparados. A lição fala sobre as armas que devemos ter para combater as ciladas. Aí o segundo tópico diz assim, o conflito contra o reino das trevas. Paulo enfatiza que esses conflitos não é contra carne e sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas, nas regiões celestes. Não é brigando com ninguém, matando a pessoa, derramando sangue, desmoralizando a pessoa, principalmente porque a luta não é contra a carne e nem derramando sangue da pessoa. É contra as coisas do demônio. É uma luta, é uma guerra. Mas uma guerra que vamos lutar espiritualmente. Porque uma vez que aceitamos Jesus como Salvador, nós temos a obrigação de lutar. É lutar, é uma batalha, e lutar até por nós mesmos. Porque nós somos tentados. Também. Apesar de que ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Aí vamos adiante. As agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja, como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. A. Eles são poderosos. Aqui tem A, B e C. E C, eles são astutos. O A, que fala são poderosos, os títulos principados e potestades indicam poder, primazia
e autoridade para agir. Príncipe das trevas. São líderes de anjos decaídos, que sob o comando do diabo exerce domínio. Olha, eles têm organizações da maldade. O nosso Deus tem a organização dos anjos, que nos protegem 24 horas. A mesma coisa eles. A organização desses anjos que trabalha para o mal do cristão também 24 horas. Eles não param de tentar contra a nossa vida. Se não estivermos alicerçados, preparados com a oração, de que maneira? Oração, estudo da palavra, jejum. Tudo isso são preparações para o crente. A letra B. Eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se aos demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Porque qual é o lema de Satanás? Matar, roubar e destruir. É esse o lema dele. O trabalho deles, da organização deles, é esse. Contra a nossa vida. Imagine se não vigiemos e oremos. Imagine. A letra C, eles são astutos. Quer dizer, são cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Por que não temer? Porque o que temos conosco é maior do que o mal que está lá fora. Nós temos nosso Deus no nosso coração. Quando aceitamos Jesus, Ele nos presenteia com o Espírito Santo. E também nós devemos, aí é quando se fala de perseverar na oração, na obediência. Subtópico 1. A armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Isso em se tratando de uma luta mesmo, de partir para uma guerra mesmo, uma guerra pessoal mesmo. Mas no nosso caso, é uma luta espiritual. Através de quê? Da oração, da comunhão constante com o nosso Deus. Não podemos esquecer disso aí, constante. Não devemos nos descuidar sobre isso aí. Armado, realmente, mas fortemente com a oração. Aqui nós vamos citar as armas disponíveis. Sobre o tópico 2, vamos falar agora das armas indispensáveis de defesa. Vejamos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis aos soldados do Senhor. Amém. Já iniciando aqui, a letra A, B, C, D e E, nós temos aqui para identificar as armas. Cingidos os lombos com a verdade, representado pelo cinto. O cinto, no soldado, é uma peça importante, que ele segura a armadura dele, para não cair quando ele entrar em combate. Então, o cinto aqui é importante, representa a verdade, a sinceridade do crente diante de Deus, verdadeiramente, sem falsidade, sem mentira, diante de Deus. Ele retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado, que eu acabei de falar, no combate. O cinto tem que ser reforçado mesmo, porque o grande é o movimento do soldado em batalha. Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina, que é o ensinamento de Cristo, a integridade do cristão. E a letra B, vestida a couraça da justiça, que representa a retidão do crente, a fidelidade dele diante de Deus na obra do Senhor. Trata-se de uma malha, aqui na parte do soldado, uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. É a couraça.
Justamente é a parte que é como supor, como um colete, a prova de bala, no caso, protege o soldado. E para a gente, a oração do crente. Diariamente isso. Não é só alguma vez, né? Todos os dias. Para ficar revestido. Adiante. A letra C. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Os sapatos. Confeccionados em couro, a meia bota e tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona. Imagine. Isso aqui quer dizer, na vida do cristão, você ter firmeza para pregar o Evangelho às pessoas. Você sair e pregar a palavra de Deus. Ninguém vai fazer um trabalho desse, uma obra dessa, descalça. Então, o calçado aqui, os sapatos, é muito importante. Aí, seguido aqui, a letra D. Tomando sobretudo o escudo da fé. Representa a fé do crente. O crente vive através da fé. A gente sobrevive pela fé. Porque o que é a fé? O firme fundamento das coisas que não se vê, mas sabemos que existe. De tal forma, quando a gente pede, faz uma petição a Deus, a gente já agradece aquela vitória que Ele está pedindo, porque Ele é fiel para cumprir. Agora vem o capacete. O capacete representa a salvação. A salvação por quê? Porque a nossa mente é o nosso mundo. A nossa mente é o nosso mundo. Então, o capacete é uma segurança para o soldado, porque a cabeça dele é um alvo que o inimigo pode alvejar ele para derrubar logo. Então, o capacete para o cristão, no caso, é a oração. Refere-se à certeza da salvação, que já recebemos em Cristo, e à convicção da plena salvação no último dia. Quando a gente aceita Jesus como Salvador, nós temos a certeza da nossa salvação. Aí vem a espada. O subtópico 3. A imprescindível arma ofensiva. Finalmente, a espada do Espírito. A espada que representa a palavra de Deus. Mas por que a palavra de Deus ela representa? Qual é o significado? É que ela a gente vê em Hebreus 4:12, que diz que ela é uma espada de 2 gumes. Então, que luta bravamente, o soldado luta. E para a gente é a palavra de Deus, que é a nossa salvação. Ouvir a salvação vem através da palavra. Quando a gente ouve e guarda a palavra, é a palavra de salvação. Porque a espada, vou representar aqui a espada, a palavra de Deus, né, que representa a nossa salvação, e guardamos em nosso coração para não pecar contra Ele, né? E continuamos o quê? A nossa fidelidade com Deus. E continuando, o termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal. O enfrentamento é diário, acontece corpo a corpo. A espada do Espírito, identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, né, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Mas tudo isso espiritualmente, através da palavra de Deus, que tem um poder glorioso de salvação. Amém?
Amém. Muito bem, queridos, vamos à conclusão da lição, né? Número 13, após essa transmissão de informações importantíssimas, né? Baseadas na palavra de Deus, né? E só chamando aqui, irmã Claudete, a atenção para o número 3 do terceiro tópico, que o autor, né? Ele faz uma relação das armas indispensáveis, né? Ou seja, na letra A, cingidos os vossos lombos com a verdade. Aí vem letra B, vestindo a couraça da justiça. Letra C, calçados os pés na preparação do evangelho. A letra D, tomando sobretudo o escudo da fé. Letra E, vem o capacete da salvação. E ele destaca, não é, a imprescindível arma ofensiva, que é a espada do Espírito. Não é? Quão importante é o Evangelho de Cristo, não é? Porque é através dele que nós conhecemos a Jesus. E as pessoas precisam conhecer a Jesus. Então, o Evangelho é muito importante como um instrumento, como uma arma de defesa para o crente. Eu preciso ter a palavra no meu coração. Mas vamos à conclusão propriamente dita, porque, olha, tem presente para vocês, né? Alunas da classe Ruth, aguarde só um instantinho. Amados, o pastor Batista, Douglas Batista, ele utiliza as palavras do Dr. Shedd, não é? Pastor Shedd, que ele diz o seguinte, que a mensagem do Evangelho, quando ela vem sendo aplicada pelo Espírito de Deus, não é? Acontece o quê? A transformação da pessoa, não é? Observe como é importante valorizar o Evangelho, não é? E também, eu quero citar aqui, palavras do pastor Batista acerca do que ele se refere no sentido do comentário do Wesley, que o Wesley comenta o seguinte: temos que atacar Satanás e também nos defender. O escudo numa mão e a espada na outra. Não adianta eu estar com o Evangelho se eu não estiver portando o escudo. Porque numa peleja eu ataco e eu me defendo. Então observe, amados, como é importante a gente entender, né? Paulo ter incluído no fechamento dessa carta aos Efésios essa armadura de Deus, não é? Porque os crentes lá em Éfeso precisavam entender o que era a peleja contra o inferno. Não é só lutar, não. Tem que se defender diariamente. Louvado seja o nome de Jesus, não é? Então, o autor da lição, volto ao pastor Douglas Batista, ele fecha a lição dizendo: a vitória da igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. A gente viu isso no tópico primeiro, não é? Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Tenha cuidado com isso, tá? Tenha cuidado, porque já vimos que eles fazem parte, diabo e os seus anjos, de potestades e principados. Isso significa autoridade, não é? Muito bem. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o crente. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus. Então, a minha força vem de Deus. Através de Deus, através da palavra, através da oração, eu vou me revestir da armadura de Deus, sabendo que eu tenho que ter a armadura completa. Não adianta eu ter o capacete e não dispor da espada. Não adianta eu ter a espada e não dispor do escudo. Não é? Porque a peleja ela é completa e ela é espiritual. Eu não posso ver, amados, o meu adversário pelos meus olhos carnais. Preciso estar com os olhos espirituais atentos, abertos. Amém? Muito bem, agora a parte final, depois estaremos orando, mas tem a comemoração das aniversariantes do mês de maio e mês de junho. Olha que maravilha! São 11, já vou adiantar, são 11 aniversariantes. Vamos lá? Primeiro eu quero dizer que somos gratos a Deus pelo final de mais um trimestre, segundo trimestre. Agradecemos a Deus esta oportunidade maravilhosa, né? E agradecemos
ao pastor Josivaldo, os obreiros, o presbítero Ivanilton, que está aqui do meu lado. Amém. Com prazer. Né, as irmãs que ficam aí, né, nessa prontidão aí, gravando, né, que Deus abençoe a todos. Amém. Aí, nós temos aqui, como de costume, eu e a professora Nete, a gente homenagear as irmãs no final de cada trimestre, as irmãs aniversariantes. No primeiro trimestre não fizemos porque houve essa suspensão das aulas e tudo, foi muito deturpado. Aí eu reservei para o segundo trimestre agora. Eu vou citar aqui o nome das irmãs e continuamos nesse intuito de homenagear as irmãs sempre. E eu vou citar aqui o nome das irmãs, aquelas que eu citar, passem na minha casa e peguem suas lembrancinhas. Não é um presente. É um presente. Assim, eu mesmo quero esse. É uma presente. simbologia, mas é de coração. É um presente. Deus sabe tudo isso. Deus sabe disso. Então, passe para pegar suas lembrancinhas. Aí, o primeiro trimestre. Anísia Alves, Lúcia Raimunda, Maria das Dores, Maria das Neves, Wilsa Alves dos Santos. Primeiro trimestre. E o segundo trimestre. Cleide Matos, Cleidiane Gomes, Maria de Nazaré da Silva, Marlene Paulino, Rosilane Lopes e Thaisa da Silva. Do segundo trimestre. Amém. As lembrancinhas estão. Eu trouxe tudo, mas é impossível colocar aqui. Eu trouxe o saco cheio de lembrancinhas. Amém. Né? Mas as irmãs passem lá em casa para pegar suas lembrancinhas, amém? A irmã Lúcia já vai receber a dela, porque o esposo dela está aqui, o presbítero Evandro, já vai levar a lembrancinha dela, da irmã Lúcia, amém? Amém. Vamos orar, queridos. Dou graças a Deus, como já foi frisado, né? Por mais um fechamento, pela vida da serva do Senhor, pela irmã Lorinete, né? Irmã Nete, conhecida da igreja. Ela precisou viajar e daí estamos aqui, não é? Que ela faz parceria na sala da classe Ruth com a irmã Claudete, né? Mas justificou, por viagem, não poder estar presente e nós estamos aqui suprindo, né? Essa vacância, né? Essa ausência da irmã. Mas faço isso com muita alegria. Oremos ao Senhor. Pai, querido e fiel, em nome de Jesus, queremos, ó Deus, te agradecer pela tua poderosa palavra. Te louvamos pela vida do nosso pastor Josivaldo Gomes, pela vida da igreja aqui no campo em Fernão Velho. Te louvamos, ó Deus, pela vida da professora irmã Claudete, professora Nete, Pai querido, que tem se dedicado, Pai amado, à lição de adultos para as irmãs da classe Ruth, mas também não podemos esquecer irmã Margarida, nossa querida irmã Petrúcia também, que trabalham com as irmãs adultas também na classe Sara. Te louvamos pelo diácono Clesivaldo, também professor da classe dos senhores, diácono Antônio também, nós te louvamos pela ajuda que nos proporciona, presbítero Antônio Monteiro, que vez por outra está também ministrando a palavra do Senhor na classe dos senhores. Assim, Pai amado, nós queremos agradecer a todos os professores, Deus, através da tua pessoa, porque é o Senhor que tem dado livramento, tem dado conhecimento, tem estruturado os teus filhos para manter esta obra tão gloriosa que é a instrução, a formação na palavra do Senhor. Cada aluno, Deus, da escola bíblica, colocamos em tuas mãos. Da criança mais nova, Pai amado, aluna do maternal, ao mais idoso da classe dos adultos, sabendo que o Senhor está cuidando. Essa equipe de produção, Deus, nós também agradecemos a Ti em nome de Jesus. Que venha o Senhor coroar de êxito, não somente o momento presente, mas o futuro dessa juventude que tem se dedicado a esse trabalho. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém.